A gente vai pensar nesses dias sobre arqueologia e apologética. Vai ser um estudo um pouquinho mais técnico e complicado, mas a gente vai ver a relação que isso tem com a Bíblia. Vamos aqui tentar estudar um pouco do assunto e aí vocês têm oportunidade também de fazer algumas perguntas, né? Então, essa discussão, na verdade, começa quando a gente vai ver a relação que existe entre Bíblia e ciência. Quando a gente fala em arqueologia, nós estamos falando de um enfoque científico, né? E quando a gente fala em apologética, a gente fala sobre como é que a gente estuda a Bíblia e as questões espirituais e faz uma defesa, um arrazoado disso de uma maneira compreensível e também racional. E às vezes, quando a gente discute Bíblia e ciência, arqueologia, história, parece que a coisa é um pouquinho confusa e nublada, e às vezes o pessoal pensa que tem uma confusão muito grande, ou uma contradição, ou alguma coisa que a gente não consegue entender bem, e às vezes isso acontece porque a gente não entende muito bem qual é o papel de cada um, até onde a gente deve entender a coisa de uma maneira que é assunto que pertence ao que a gente chama de ciência e aquilo que tem a ver com a Bíblia. Então, é importante a gente já observar aí talvez uma compreensão, né? Deus é o grande pressuposto da fé e Deus é aquele que é o Criador de tudo que existe, de todo o universo, conforme a própria referência da Escritura e conforme até a experiência humana, né? Não se encontrou até hoje nenhuma tribo, nenhum grupo humano que tivesse alguma consciência da divindade. Esse elemento está dentro do ser humano como o que a gente chama de uma experiência antropológica muito clara. Então, o que a gente vai ver? Que o estudo que envolve teologia, que envolve Bíblia, que envolve a compreensão de Deus, da fé, tem a ver com esse mesmo Deus, que também é aquele que é criador de tudo. E quando a gente pensa em ciência e pensa no estudo da Bíblia e da teologia, uma parte do assunto tem a ver, tem conexão. Uma outra parte não tem conexão. O que quer dizer isso? Que tem perguntas que a gente faz sobre a Bíblia, sobre Deus, que são perguntas científicas que a Bíblia e a teologia não vão responder, porque não é assunto delas. Por exemplo, como é que a gente pode provar a existência de Deus no laboratório? Não tem como provar. Deus não é uma bactéria, né? Deus não é um micro-organismo, Deus não funciona assim. Então, quando a gente fala de comprovação e de uma verdade em áreas diferentes, nós estamos falando de coisas distintas e a gente precisa entender isso. E da mesma maneira, como às vezes a pessoa lê a Bíblia, vocês têm uma ideia como isso pode estar fora do lugar, e procura na Bíblia coisas que a Bíblia não está respondendo. Por exemplo, um dia eu encontrei uma pessoa que me disse assim, não existe adolescente. Eu falei, é mesmo? Eu já encontrei um bocado por aí. Eu disse, não, mas a gente vai ler na Bíblia, não aparece nenhuma vez a palavra adolescente lá. Então a adolescência é uma invenção do mundo, é uma criação do mundo moderno, porque na Bíblia não usa essa palavra. Não usa porque não é propósito do texto estabelecer, né, faixas etárias específicas determinadas. A Bíblia não vai discutir o DNA da formiga, né? Não é objetivo, não é foco, não é intenção do texto falar sobre isso, e às vezes a pessoa começa a descobrir isso. Eu me lembro que um pessoal uma vez estava querendo fazer uma escola cristã, e aí eles falaram que eles iriam, para provar que tudo que eles estavam estudando era cristão, tinha que ter base bíblica. Aí estavam procurando a base bíblica da matemática. Ou seja, é certo fazer soma? Sim, a Bíblia diz que o Senhor acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Aí depois as águas do dilúvio foram diminuindo pouco a pouco, também subtração está aí permitida, né? E multiplicavam-se o número dos discípulos, a multiplicação também.
Só que depois, né, vai cosseno, tangente, né, raiz de... Né? Agora dá para fazer, a ti, Senhor, elevo a minha alma, né? Então, eleva a terceira, quarta potência, né? Como é que fica aí, né? Números complexos, né? Aí a coisa fica difícil, né? Então, quer dizer, essa pessoa não entendeu direito, né? Não é necessário que alguém ache isso se o ateu, o cristão, o muçulmano, o budista faz 2 mais 2, vai dar 4 do mesmo jeito. Não depende dessa. Então, essa compreensão equivocada às vezes complica a cabeça das pessoas. E o Ministério Espiritual da Saúde adverte, isso pode fazer mal ao seu coração, se você não prestar atenção nisso. Então veja que ciência e aquilo que envolve estudo bíblico e teológico tem uma parte em comum, mas outras que não são comuns. Então, de modo geral, quando a gente pensa na realidade científica, como é que a gente deve compreender a realidade sobre o assunto? Ciência, de modo geral, quando a gente fala de ciências naturais, né, e isso vai claramente envolver muito daquilo que tem a ver com a arqueologia, nós estamos falando de algo objetivo, algo concreto, algo que vai ser estudado de acordo com aquilo que a gente chama de metodologia científica. E aí a gente vai então perceber isso, que você tem naquilo que é analisado cientificamente, né, você tem uma hipótese, né, essa hipótese precisa ser testada, tem que ser experimentada e ser comprovada. Quando a gente estuda química, quando a gente estuda física, uma série de ciências naturais, você tem uma metodologia adequada. Quando a gente vai lidar com questões que vão envolver a teologia e a Bíblia, a questão não é exatamente a mesma coisa. Existem vários elementos. Os estudos bíblicos são mais amplos, né, porque a gente tem o estudo da Bíblia interagindo com uma série de outras disciplinas do conhecimento. Quando a gente, por exemplo, vai estudar a teologia, um método muito importante é o que a gente fala sobre o método emprestado da filosofia. Por exemplo, você não consegue comprovar a existência de Deus materialmente, através de um experimento biológico, mas você pode discutir a racionalidade da hipótese da existência de Deus através de uma argumentação lógica e racional. Então, historicamente, nós tivemos um grande estudioso na Idade Média que aprendeu muito com o pensamento de Aristóteles, que levantou o que é chamado os argumentos favoráveis à existência de Deus. E aí, então, ele diz, por exemplo, né, tudo que a gente conhece na experiência tem uma causa. Não existe nenhum efeito que não tenha uma causa que o tenha sido a sua razão de ser, a sua origem. Consequentemente, precisa haver uma causa última que tenha sido a origem de tudo que existe. Então, no pensamento de Aristóteles, de Tomás de Aquino, vai ser claramente afirmado que Deus é a causa última de tudo que existe. Ele é a primeira razão de ser de todas as coisas e, consequentemente, a gente acaba, então, tendo condição de entender que esse argumento faz todo sentido. Na ciência, a gente faz o que? Na nossa metodologia básica utilizada, a gente tem a observação. Essa observação gera uma hipótese. Será que esse fenômeno de fato se explica assim? E isso gera um experimento, e esse experimento define uma lei, a lei da gravidade, a lei da volatilidade dos gases, uma série de elementos que alguns aqui já estão cansados de ver aí, a galera que está prestando vestibular e a galera que já está fazendo faculdade na área conhece até melhor. Então, esse é o universo da ciência. Quando a gente entra na área que a gente chama de filosofia e teologia, aí a gente tem um tipo de análise um pouco diferente. Filosofia também é uma abordagem racional da realidade. E
basicamente, ela é reconhecida como o estudo das causas últimas de todas as coisas à luz da razão. Qual que é a explicação primeira sobre o mundo? Qual que é a referência que dá sentido? Qual que é a causa primeira? E a teologia, que vai lidar com a Bíblia e tudo aquilo que envolve a fé e a espiritualidade, é o estudo, aí veja, da revelação divina nas Escrituras à luz da razão. Ciência mexe com aquilo que é mensurável, palpável, analisável e redutível à compreensão racional daquilo que é absolutamente concreto e objetivo. A filosofia é uma reflexão racional sobre o mundo, que tenta interpretar o mundo muito além da mera experiência concreta. A teologia, ela parte do pressuposto que existe uma referência, existe uma escritura, existe um texto, e que esse texto não podia ser alcançado nem pela filosofia nem pela ciência. Por isso ele é dado como revelação. Aquela ideia muito interessante que o C.S. Lewis disse, o famoso C.S. Lewis, que fez as Crônicas de Nárnia, um famoso ex-ateu que depositou a sua fé em Cristo. Ele disse uma coisa interessantíssima. Ele disse que ele, como catedrático de literatura, tanto na inglesa como grande conhecedor da literatura universal, ele disse assim: o que mais me impressionou e me impactou ao conhecer o Evangelho, ler a Bíblia, foi que aquilo que a gente encontra lá não podia ter saído da cabeça de ninguém. É um negócio diferente demais, O famoso livro dele, Surprised by Joy, quando ele acabou recebendo a Cristo na sua vida. Então a teologia parte do pressuposto da revelação, mas ela estuda a revelação não só com o coração, com a razão, entende, Porque tem gente que a sua fé com Deus é meio estranha. Ele funciona só com o coração. Então na igreja ele fecha o olho, levanta a mão e chupa o dente. E a cabeça dele não interage com a fé. Então parece que o sujeito é meio esquizofrênico, meio maluco assim. Uma parte dele funciona racionalmente no mundo do dia a dia, e na igreja ele roda a baiana da fé, daquela geral assim, meio fora, talvez até descompassada da realidade. Olha que coisa interessante. Aí a gente começa a ver a relação que dá para compreender entre Bíblia e ciência, e entre arqueologia e apologética, que vão ter relação com isso. Tudo vem de Deus. Deus é o Criador de todas as coisas, portanto, à nossa disposição está o quê? A criação, o universo. E veja, por que a ciência é importante? Que é uma maneira de servir a Deus, estudar a ciência. É tratar com o mundo de Deus, com a mente que Deus deu. Todo lugar do mundo onde a fé bíblica cristã entrou, o impacto do conhecimento científico foi muito grande. Você vê isso na realidade dos judeus, você vê isso na realidade da Europa e dos Estados Unidos, com a chegada do protestantismo. Você vê isso hoje, em grande parte, também da Ásia, onde a fé protestante e evangélica tem tido impacto, e em alguns outros lugares do mundo. Então o que acontece? A criação, a gente tenta entender essa criação, o mundo de Deus. Quem faz isso? A ciência e a filosofia, pelo uso da razão, cada um de um jeito. Deus, que criou tudo, também nos deu a Bíblia, as Escrituras. E aí quem tenta entender isso, abrir a Bíblia e estudar, é a teologia. É a interpretação desse texto, que são aí aquilo que a gente chama de hermenêutica. Na verdade, as Escrituras e a criação estão em sintonia. Qual é o problema? É a gente não conseguir fazer a conexão direta. Então aquilo que está diante da gente é a criação. Aquilo que o cientista escreve é como é que ele viu. Aquilo que o filósofo escreveu é como ele entendeu. Aquilo que a Bíblia disse é uma coisa, o que o teólogo disse foi o que ele entendeu. Aí nessa brincadeira, na verdade a criação não brigou com a Bíblia, nem a Bíblia com a criação. O problema é que às vezes, o que a pessoa chama de ciência, o que a pessoa chama de filosofia, e aquilo que o sujeito chamou de teologia, de compreensão, pode dar curto-circuito, pode dar complicação. Aí que você tem o quê? O conflito possível. O conflito, na verdade, não é propriamente
entre a escritura e aquilo que a gente chama de científico é aquilo que a pessoa entendeu e aquilo que, às vezes, você tem conflito entre a Bíblia e a ciência, que muitas vezes é falta de conhecimento da Bíblia, às vezes é falta de conhecimento da ciência, ou muitas vezes é falta do conhecimento dos dois. Aí a pessoa está em conflito sozinha, independente de qualquer coisa. Então, diante dessa introdução assim, para o nosso enlevo espiritual nesta manhã, amém, irmãos, né? A gente vai pensar um pouquinho sobre arqueologia e apologética. Vamos lá. O que é apologética? Apologética é a defesa racional da fé cristã. Você sabe que, no fundo, a gente não precisa defender a nossa fé no sentido que aquilo que a gente tem de convicção está profundamente enraizado no nosso ser, no nosso coração. Mas a fé, além de ser uma experiência espiritual profunda, além de ser uma realidade que atinge a vida de quem a recebeu, ela também tem sentido. Ela também pode ser explicada. Ela também, não é que a pessoa raciocina e aí ela crê. É que quando ela levanta perguntas, que a gente tem respostas para elas. E essas respostas são racionais. Então essa explicação de como a fé faz sentido, por exemplo, nós estamos na Páscoa, domingo agora, vamos celebrar a ressurreição. A ressurreição de Jesus faz sentido? Do ponto de vista biológico é um pouco preocupante. Como assim? A gente não vê gente ressuscitando aí, a gente não vê morto aí saindo vivo pela rua. Pelo contrário, vê vivo que parece morto andando por aí, né? Então, dentro da experiência factível assim, da biologia, não é uma coisa que faz parte do cotidiano. Mas você tem argumentos muito interessantes que mostram que havia toda razão para desacreditar a ressurreição de Jesus, que no Novo Testamento não é apresentado também como uma coisa biologicamente razoável. É considerado algo altamente fora da realidade, absolutamente incomum, feita especialmente num caso único, pela manifestação do poder de Deus, algo sobrenatural. E há muitos argumentos históricos, e muitos argumentos racionais que a gente explica e que a gente vai ver, olha, a ressurreição faz sentido, porque havia todo o interesse de desacreditar essa história e o pessoal não conseguiu desacreditar porque de fato alguma coisa muito diferente aconteceu ali. Então a defesa racional da fé cristã é apologética e ela às vezes é uma argumentação histórica, às vezes ela é uma argumentação científica, às vezes ela é uma argumentação filosófica e nós temos muitos manuais e bons livros que ajudam a entender a fé de maneira racional. A arqueologia é importante, né? Às vezes a gente me fala, pastor Sayão, é verdade que foi comprovada a existência de Deus pela arqueologia? Eu falo, mas é lógico que não, porque a arqueologia não achou um pedaço de Deus enterrado em algum lugar. Não tem como a arqueologia, não, eu vi dizer que tinha sido tudo comprovado. Eu falei, depende do que foi comprovado e o que foi que de fato aconteceu. Então a gente vai ver a arqueologia, o que ela faz? A arqueologia, tecnicamente, é uma ciência que não tem nenhum interesse nem de provar, nem de comprovar, nem de desprovar nada. É uma ciência em si que vai analisar as sociedades dos povos antigos através dos vestígios objetivos e concretos que foram deixados. A arqueologia, na verdade, é uma ciência que tem a ver com a antropologia e a sociologia, para a gente entender como é que era o povo que vivia antigamente no interior da Mongólia. Bom, o que foi achado lá, quais são os objetos, que tipo de ferramenta, o que foi encontrado, foi medido para saber, na época, foi encontrado alguma coisa escrita, o que foi encontrado em termos de habitação, né? Como é que essas pessoas viviam, o que a gente tem de concreto. Então a arqueologia faz isso, estuda os povos, as civilizações que já não estão presentes por meio desses vestígios materiais, e ela não tem a princípio interesse em comprovar nada. Ela quer analisar o que foi encontrado e através dessa análise ela vai descobrir um monte de coisa. Por exemplo, qual era o tamanho dessas cidades que eles viviam,
como é que eles conseguiam sobreviver, do que eles viviam, eles plantavam. Por exemplo, olha que coisa interessante. A teoria antiga dizia o seguinte, que os seres humanos inicialmente eram todos nômades, viviam passeando com os cabritinhos para lá e para cá. Aí chegou uma hora que o pessoal começou a perceber que se eles plantassem algumas sementes e esse negócio desse colheita, e a vida ia ficar um pouco mais fácil, porque não tinham que sair por aí com as ovelhas, os cabritos procurando alguma coisa assim. De repente achavam um lugar que era um vale, um lugar mais fértil, esse lugar dava colheita. Aí o pessoal, olha, então, em vez de ficar caminhando muito para lá e para cá, a gente faz a nossa habitação aqui e vai colhendo. Aí eles falam que houve uma transição de uma sociedade nômade, pastoril, para uma sociedade que se tornou sedentária, né? Habitando especificamente um lugar, e passou a praticar agricultura. Aí, só que nessa brincadeira eles inventaram um negócio. Eles disseram o seguinte: o ser humano não é um ser que acredita em Deus naturalmente. Ele é um ser, não é um ser religioso. Aí quando começou todo mundo a morar junto, aí um ficou com medo que um ia roubar a coisa do outro, e começou a ter que viver em sociedade, aí eles inventaram a religião para criar um código ético. E aí então criaram isso e começaram a surgir as primeiras cidades. Segundo a teoria tradicional, primeira, assim, lugar com cara de sinal de cidade é Jericó. Eles fizeram a análise lá, e tem uma espécie de muralha antiga lá, uma construção que a análise detalhada deu 8.000 a.C. E o objeto mais antigo que eles acharam lá nos destroços de Jericó é de 9.250 a.C. 11.000 anos atrás. E aí estava todo mundo feliz com essa ideia, até que, por volta do ano 2000, um arqueólogo alemão chamado Klaus Schmidt andou passeando pelo interior da Turquia e visitou um lugar chamado Göbekli Tepe. Em Göbekli Tepe, o que eles acharam? Acharam uma coisa muito estranha. Confirmou-se que a civilização, que o pessoal que estava lá, era um pessoal nômade, que vivia indo para lá e para cá, mas voltava para esse lugar central, que era um templo. E sofisticado, cheio de desenhos assim de tirar o fôlego. E o negócio é de 12.000 a.C. Então toda a ideia de que o pessoal inventou religião porque passou a todo mundo morar junto por causa de plantação, já foi para o espaço, porque Göbekli Tepe vai numa direção completamente diferente. Então é muito interessante, muito legal a gente ver as coisas assim que estão envolvidas na arqueologia. Então, para a gente ver como é que isso funciona, quer ver? Vamos dar uma olhadinha aí na sequência. Qual que é o papel da arqueologia? O que a arqueologia faz quando vai estudar as coisas antigas do tempo da Bíblia, dos faraós, do Novo Testamento, do Antigo Testamento? A proposta, primeiro, ela é técnica e científica. O pessoal vai lá escavar, vai procurar, vai achar, não quer nem saber do que se trata. É só uma análise absolutamente sem qualquer tipo de viés. Eles vão achar, aqui achamos cacos de cerâmica, aqui achamos uma pequena inscrição, aqui a gente achou colares que as mulheres faziam, aqui nós achamos algumas armas que os guerreiros usavam, né? Então eles vão fazer esse tipo de análise e caminhar na direção da compreensão da vida de uma certa época em determinado lugar, analisando tudo aquilo que for encontrado. Isso quer dizer que a arqueologia tem os limites do seu trabalho, até onde ela pode chegar e o que ela vai poder fazer. Mas quando os arqueólogos escavam um lugar, quando eles acham uma série de coisas, isso também, né? Aí vem um lado importante para a gente prestar atenção, né? Porque tem um monte de revista tipo popular sendo lançada por aí, né? Olha, descobriram que tem um túmulo de Jesus no Japão. Mas é lógico que esse negócio não é verdadeiro, né? Tem aí algumas revistas populares falam, não, Jesus aprendeu a fazer mágica no Egito e depois ele viajou para a Índia e ele casou e morou na Índia e morreu lá com 100 anos de idade. Essa galera está viajando na maionese, né? Não tem nada disso.
Por quê? Porque isso é alguém que sugeriu, não tem nenhuma comprovação, não tem nenhuma referência, nada concreto. E o que tem de concreto são os achados realmente. Agora, uma vez que o achado está à nossa disposição, uma parte daquilo que se fala sobre o assunto depende o quê? Da interpretação de quem encontra. E aí nós temos o que a gente chama de fator hermenêutico nos achados. O pessoal encontra uma casa, encontra alguns objetos. Algumas coisas são absolutamente objetivas. Outras, o que acontece? A pessoa fala, não, eu acho que essa casa aqui devia ser de um sujeito muito baixinho. Porque olha a altura aqui, de como a coisa era. Aí o outro fala, não, mas veja, a casa era inferior, a outra parte era maior. Aqui é onde passava o escravo dele, o servo. A coisa não funciona assim, então surgem dúvidas que levam a interpretações diferentes. Então, em Israel, por exemplo, é uma loucura. Nós temos hoje 30 mil espaços arqueológicos em Israel. Só no Museu Arqueológico de Israel, que fica em Jerusalém, a gente tem lá guardado, não sei como, né, mais de 500 mil peças. A peça mais antiga que tem uma inscrição bíblica estava guardada no lugar lá. Até que alguém falou, o que tem aqui mesmo? Aí abriram e acharam um negócio que já tinha sido tirado, escavado e ficou para análise depois. É uma loucura. E a grande verdade, a gente não fica sabendo disso, é que o pessoal acha coisa toda semana. Quer dizer, só que as coisas que acham é mais uma moeda romana. Daí, né, eles acham coisas que já foram achadas. Lembra da moeda da viúva pobre? Que o Novo Testamento menciona? Então eles acharam jarros com centenas dessas, acharam milhares dessas moedas. Porque era moeda de 5 centavos, né? Era mais comum e simples que tinha. Então em Israel, por exemplo, você vai em qualquer lugar assim, onde tem coisa arqueológica, o cara vende uma moeda da viúva lá e o custo é relativamente barato, porque tem um monte, né? Então se acha assim, mas de vez em quando surge uma descoberta assim muito extraordinária, espetacular, reveladora, que tem aspectos ligados à história e especialmente à história bíblica. Mas temos duas grandes escolas no país, uma chamada Escola de Jerusalém, que é uma escola que respeita mais o relato bíblico, e uma mais cética, mais assim, antirreligiosa, que diz, não, a Bíblia está cheia de historinha aí, não tem nada a ver, se a Bíblia falou, não queremos nem saber. E o pessoal da escola de Tel Aviv é muito mais cético e sempre tenta apresentar uma interpretação, digamos assim, de uma visão mais contra o relato bíblico, enquanto Jerusalém funciona de maneira diferente. Então, nem tudo que você vai encontrar numa revista, num artigo, numa notícia que falaram, olha, o pessoal disse isso, às vezes existe, tem que fazer a separação, o que realmente foi encontrado, o que está confirmado e o que o sujeito que está falando quer vender porque é peixe dele. E isso vale para os dois, gente religiosa que quer comprovar tudo, independente de ter achado ou não. Conhece aquela história do fulano, né? Não, mas Jesus disse isso, porque ele disse para a gente, mas ele disse isso onde? Não está escrito em lugar nenhum. Mas ele não disse, ele pensou, e aí continua a história. Então, às vezes, a coisa vai por esse lado, né? Aí, o que a gente vai ver? Por que a arqueologia é tão importante e valiosa, e como é que ela ajuda a gente no entendimento da Bíblia? Como é que a apologética, que vai fazer uma defesa racional da Bíblia, como é que ela usa de maneira correta e legítima a Bíblia? Primeiro, a arqueologia vai dar para a gente informação sobre o pano de fundo de um texto. Você lê um texto lá, tal, o texto estava falando assim, assim, e a sua compreensão é uma. Quando o pessoal encontra o lugar e descobre exatamente onde ficava, por exemplo, um lugar que está 100% confirmado, 110% confirmado, é o tanque de Betesda. Não tem nenhuma dúvida sobre isso, que aquele é o tanque de Betesda, de fato, onde Jesus esteve. Quando você vê o tamanho do tanque, quando você vê como as coisas aconteciam, aí você fala, entendi, né? Olha, então algumas coisas que estão lá,
ajudam a gente a entender mais corretamente o texto. Depois, quando a arqueologia escava e acha um lugar, ela não só dá informação sobre o pano de fundo, mas ela pode dar uma informação complementar que ajuda a gente a entender o relato bíblico. Você vai encontrar, segundo Samuel capítulo 5, a famosa história que Davi conquista Jerusalém. O que você imagina de conquista de Jerusalém? Bom, Davi com um monte de um exército, tal. Jerusalém é uma coisinha de nada. Quando ele conquista, sabe que deve ter mais ou menos na cidade? Umas 2.000 pessoas. A cidade é uma linguicinha assim. No tempo de Ezequias, Jerusalém é mais ou menos 8 vezes maior que na época de Davi. Quando você vê o tamanho do negócio, quando você vê e fala, puxa, agora... então tem até a sugestão por onde os soldados dele entraram, como é que eles conseguiram, porque é uma subida, é uma encosta comprida, e a gente vai ver qual é o tamanho. Então a arqueologia ajuda a gente a visualizar e entender exatamente o que está acontecendo no cenário. Outra coisa muito importante e valiosa é saber da época em que isso aconteceu. E você sabe que até pouco tempo atrás isso não era possível? Por que não era possível? Porque se você ler a Bíblia, amém, pessoal? Porque não é muito comum acontecer isso hoje em dia, né? Vamos orar para que Deus revele o nosso coração, né? Se você ler a Bíblia, você vai ver a história dos reis. Fulano de tal reinou tantos anos, né? E depois o outro assumiu o seu lugar. Teve um filho tal, morreu com tantos anos. A cronologia ela é o quê? De um rei depois do outro rei. Mas de que época exatamente? Não tinha condição da gente saber. Até que foi achado o quê? O obelisco negro de Salmaneser III. Esse obelisco está no Museu Britânico, em Londres, para qualquer pessoa encontrar. O que tem lá? O rei da Assíria, que era uma grande potência, mandou fazer uma espécie de monumento para mostrar como ele era o rei da cocada preta. O negócio do obelisco preto, tanto faz, né? The King of the Black Cocaine, né? Ele era o dono do pedaço. Aí ele botou os reis subalternos indo lá pagando imposto para ele. E adivinha? Aparece ali o rei de Israel. Aparece o rei Jeú e o obelisco tem data. A gente sabe que ele é do ano 841 a.C. Porque os assírios eram uma potência e eles tinham um sistema cronológico já estudado, devidamente encaixado na história, agora com isso, o que o pessoal fez? Conseguiu linkar direitinho a história de Israel por causa dessa peça tão importante. Aí a pessoa fala, não, o papel aceita tudo. Não, a Bíblia diz isso, mas a igreja mudou. Isso é tudo bobagem. A gente que não estudou não sabe das coisas. Por quê? Porque isso permitiu fazer a cronologia com bastante segurança. Pode ter uma pequena variação de um ano, alguns poucos anos, mas isso permitiu que se fosse entendido isso. E às vezes a arqueologia ajuda a gente a interpretar o texto. Por exemplo, você lê a história da Torre de Babel, né? Que coisa mais maluca. Como assim uma torre para chegar até o céu? Isso é conversa, não existe isso. Pois é, até que o pessoal descobriu os famosos zigurates, aquelas grandes pirâmides na Mesopotâmia, que eram enormes e cujo objetivo da galera que fez, que é o pessoal que morava na mesma região de onde veio Abraão, era exatamente ter uma espécie de monumento mais perto do céu. Era tão convicto, eles eram tão convictos de que eles podiam chegar perto do céu, que eles lá no alto, eles botavam o lanchinho, né, para a divindade, para os deuses descer e fazer lá o coffee break, né? Dar uma descida lá, e eles tinham realmente a intenção de chegar lá. É por isso, a Torre de Babel, o pessoal, olha, tá vendo? Essa ideia que aparece aqui registrada era algo, porque os antigos achavam que o céu estava muito mais perto da terra do que a gente imagina. Então faz todo sentido. A Universidade de Harvard tem uma exposição no Museu Semítico de Harvard, interessante, da cultura de Nuzi. Nuzi era uma cidade
de uma cultura semita parente da cultura dos hebreus antigos. Você já leu a história de Agar e Sara? Uma história meio complicada, parece novela da Globo, né? Coisa estranha. Está lá, né, a Sara casada com Abraão, daqui a pouco, não, vai lá e sai com a minha serva para você ter um filho por meio dela, para que eu possa construir uma família. Que coisa meio esquisita. Alguém lê um negócio desse e fala, não, isso aqui é esquisito. E é esquisito mesmo. Mas o que eles acharam nas tábuas de Nuzi? Que isso era um tipo de lei do mundo antigo. Que se a patroa, né, não pudesse ter filho, havia uma recomendação explícita legal que ela tinha que ter filho por meio de uma serva. Inclusive a palavra hebraica para serva, para Agar, nem é a palavra que se usa para serva quando ela é serva do homem. Em vez de ser a palavra amá, é a palavra shifra, que significa serva de Sara. Aí você vai ver, olha, essas coisas têm relação, a gente consegue entender a Bíblia melhor. O que mais? Confirmação histórica do relato do texto. Muitos textos bíblicos citam certas coisas específicas, e às vezes a pessoa fala, eu me lembro de alguém que saiu aqui do Brasil e foi fazer uma viagem para Israel para ver as coisas. E a pessoa ficou tão assustada, tão impressionada com tanta coisa, falou, nossa, mas a coisa é assim mesmo? Eu pensei que era parábola, eu pensei que era assim, lições de moral, metáforas. Como? Então começou a ouvir tanta coisa concreta que assustou. Fiquei impressionado uma vez, eu estava com um grupo, inclusive tinha um pessoal que estava com a gente aqui da igreja de Mogi, e a gente estava no hotel em Jerusalém, e aí uma pessoa da China chegou lá e veio falar com a gente, falando que ela era cristã, mas o grupo, né, não sabia, porque é um grupo que veio da China continental, e uma pessoa do grupo ficou tão impressionada com tanta coisa, que creu em Jesus e pediu batismo, e queria ser batizado lá na hora. Tal é o impacto do negócio. O que é a confirmação histórica? Cafarnaum. Você sabe qual era a rádio mais ouvida nos dias de Jesus? Cafarnaum. Vê se o pessoal está funcionando, vamos lá. Cafarnaum, eles acharam a aldeia, acharam a base da sinagoga antiga, acharam uma sinagoga muito bonita posterior. Então, encontraram o lugar muito concretamente. Recentemente, faz 2 anos, acharam a cidade de Maria Madalena, Magdala. Foram fazer um hotel lá. E assim, né? O pessoal vai fazer qualquer negócio, deu 2 picaretadas na terra lá, aparece um profeta no meio, né? Negócio impressionante. Acharam o tanque de Siloé. Sabe quando? Em 2005. Aliás, eu conversei com o cara que achou. E eles achavam, né, que havia uma tradição antiga que dizia que não era no lugar, até que eles acharam mesmo. Acharam uma peça, antigamente o pessoal falava, imagina, lá em Roma, não tem nada escrito sobre Jesus, essas coisas foram criadas depois. Acharam no Teatro de Cesareia, o arqueólogo Antônio Frova, um italiano, acharam uma placa com referência ao imperador Tibério, que foi imperador do ano 14 ao 37, na época de Jesus, e a confirmação objetiva de que Pilatos é governador da Judéia. Está lá o nome dele, para todo mundo ver, bem grande. Então isso é absolutamente claro. Que mais que é tão valioso que a gente encontra? A compreensão das culturas paralelas que são fundamentais para entender o texto bíblico. Ou seja, o povo de Israel vivia num ambiente onde tinha outras pessoas de outras culturas parecidas. E que algumas coisas a gente não entende, mas quando vai estudar as culturas em volta, as línguas semelhantes, a gente acaba entendendo muita coisa. 2 línguas e culturas foram muito importantes para entender a Bíblia. A cultura acadiana, da Mesopotâmia Antiga, e a cultura ugarítica. O estudo das 2 línguas ajudou a entender um monte de coisa que a gente não entendia na Bíblia direito. Você lê, por exemplo, o Salmo 29. É um salmo assim que é o salmo da tempestade. A voz do Senhor troveja, a voz do Senhor faz, né, balançar as árvores e tal. Você lê isso e fala, mas o que é isso aqui? É quando você vai entender a cultura do tipo que existia em Canaã, que é semelhante a de Ugarite,
eles acreditavam em Baal. Quem era o Baal? O deus da tempestade e o deus da fertilidade. Eles faziam festas em homenagem ao Baal, que era uma verdadeira Baalada. O pessoal não mudou muita coisa, né? E quando eles faziam essas coisas, eles estavam pensando em chuva. Aí quando você lê o Salmo 29, você não entende. O que está dizendo lá? Que Deus é que é o que realmente faz. O trovão, que faz o raio, que faz chover. Porque Ele é que traz a chuva e não é Baal coisa nenhuma. Aí você entende o pano de fundo e fala, puxa, agora está claro porque é que esse salmo era importante. E as análises linguísticas e também literárias que permitem que a gente entenda o texto direito. Eles descobriram uma coisa tão interessante, que no mundo antigo, o pessoal desenvolveu uns documentos, que eram documentos internacionais. Documentos internacionais de tratado entre nações poderosas. Por exemplo, o primeiro tratado de paz que se encontra na história foi feito em função, em grande parte, da terra de Israel. O rei Ramsés II, do Egito, faraó, e o Ratuxílis III, que era o rei dos hititas. Ratuxílis é um bom nome para pôr num gato, né? Fica bom. Aí eles fizeram um tratado de paz em 1260 a.C. e foi chamado Tratado de Kadesh. A cópia dele está na ONU. É inspiração da ONU, de tentar fazer com que as pessoas parem de brigar. Que a gente tenta fazer com as crianças, né? O pessoal está tentando fazer com o mundo, não mudou muito. E aí, esses tratados, esses hititas, eles fizeram um tratado, você sabe que tratado é esse? Que serviu de base para organizar livros como Deuteronômio, como pedaços do livro de Êxodo. Você vai ver os tratados, ver como é que foi escrito, o jeito literário é do mesmo tipo. Aí você entende que documento é esse e você interpreta ele direito. A mesma coisa, você não vai poder pegar um contrato de venda de casa, uma receita de bolo e um exercício de trigonometria e interpretar e ler os três do mesmo jeito, porque são documentos diferentes. Então, se o sujeito lê a Bíblia e lê como se fosse uma outra coisa que não é, errando literariamente, ele vai entender coisa que o texto não está dizendo. Então, esses tratados é que viram na Bíblia as alianças. Como é que a gente sabe que a aliança que Deus faz com Davi não pode falhar? Que o tipo de documento é um documento que exige uma assinatura só. E essa assinatura é dada por Deus. E esse tipo de documento dependia só de uma pessoa, tipo um rei que garantia tudo. Portanto, essa aliança é chamada de incondicional. Diferente, por exemplo, da aliança que a gente encontra na história de Deus com os israelitas no Sinai. Vamos ver alguma coisa de ordem prática sobre isso? Vamos pensar, já que nós estamos na Páscoa, já que nós estamos lembrando da ressurreição, o que a gente tem? Está um monte de gente falando. Ontem mesmo saiu um pequeno documentário na UOL tentando falar sobre Jesus. O que de fato tem de história e de arqueologia sobre Jesus? Um monte de revistas populares, publicações de gente que não é muitas vezes da área. Que a gente tem efetivamente? Se você pensar em Jesus historicamente, o que a gente vai ver nos relatos bíblicos, e depois nós vamos ver o que tem fora da Bíblia sobre Jesus. Jesus é judeu, nascido em Beit-Lehem, cidade do pão, mais conhecida como Belém, na terra de Israel. E o nome dele é Yeshua, em hebraico. Se a gente pegasse a possível certidão de nascimento de Jesus, é Yeshua ben Yosef, Jesus, filho de José. Como judeu, conforme descrição do próprio Evangelho, foi circuncidado ao 8º dia, cresceu e foi educado nos costumes e na tradição da lei judaica. Como é que Jesus cita tanto aquilo que está escrito? Porque ele foi criado como um judeu do seu tempo. Jesus sempre guardou a tradição do seu povo e era visto como religioso. Senão ele não podia chegar numa sinagoga e lá na frente abrir o rolo de Isaías e começar a ler e explicar. Assim como você não chega numa igreja, aí chega lá na frente, assume sendo desconhecido e sai falando. Ele ia ao templo, a gente vai ver como isso está muito claro. As sinagogas, celebrava as festas bíblicas, vestia-se e alimentava-se como judeu. Lembra da mulher samaritana? Jesus chega lá,
Como é que ela sabe que ele é judeu? Basta olhar pela roupa e falar, negócio aqui é o cara com a camisa do Corinthians na torcida do Palmeiras. Negócio que não deu certo. Alguns foram abençoados aí, tá vendo? É costume da tradição judaica o menino que faz 13 anos comparecer diante de um mestre para recitar um trecho da Torá, chamado Parashá, que tem a ver com o dia em que ele nasceu, por isso ele faz o que é chamado Bar Mitzvah. Por que Jesus com 12 anos está no templo e aparece o assunto? Porque está dentro desse contexto. Jesus com essa idade, ele impressionou os grandes sábios do templo com seu conhecimento a respeito da lei. Quando Jesus conversa com os sábios, isso ocorre na ocasião do seu Bar Mitzvah. Está vendo? Isso é você entender a coisa do ponto de vista histórico em função da pesquisa do entendimento sobre o assunto. Agora, e o que a gente tem sobre Jesus? Será que não tem nada? É só o que o Evangelho tem? A coisa não é bem assim. Nós temos uma série de informações que os estudiosos levantam sobre Jesus. Primeiro, como é que a gente pode ter convicção que Jesus é um personagem histórico indo além do que está escrito na Bíblia? Porque nós temos fontes não cristãs que falam sobre ele. Por que um sujeito que não é discípulo de Jesus, que não tem nada a ver, menciona alguém que nunca existiu? Então nós temos o historiador Plínio, um outro famoso que escreveu um livro muito assim interessante de ler, inclusive a vida dos 12 Césares, o famoso Suetônio, e também um outro chamado Luciano. São 3 fontes não cristãs do tempo do Novo Testamento que mencionam Jesus. Depois as fontes judaicas. O principal, o Flávio Joséfo, famoso historiador, judeu, que trabalhou para o mundo romano, falando sobre a realidade judaica, e os escritos judaicos antigos, a Mishnah, que pertence ao Talmud. O que acontece? Os judeus da tradição rabínica, diferente dos judeus que passaram a seguir Jesus, os judeus fariseus e rabínicos não acreditaram em Jesus. Então a pergunta é simples: se Jesus nunca existiu, por que eles estão combatendo alguém que nunca existiu? Por que eles mencionam alguém que não é? Como é que... como um cara fala assim, nós fizemos guerra contra o Napoleão, mas ele nunca, jamais apareceu por aqui. Depois nós temos os livros do Novo Testamento, e observe o que diz João 21, 25, Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Ou seja, há muita coisa sobre Jesus além dos evangelhos. Mais adiante, nós temos um contemporâneo do apóstolo João, chamado Papias, que também escreve sobre Jesus. Além disso, nós temos outras tradições que continuam mencionando a existência real de Jesus. Os evangelhos apócrifos, um documento hipotético que os estudiosos levantam quando estudam os evangelhos, chamado documento Q, as diversas citações dos pais da igreja, e também quando a gente vê variações dos textos dos evangelhos. Tem bastante coisa a respeito do assunto. E o que tem, de fato, que merece uma atenção especial? Joséfo, o famoso Flávio Joséfo, relata a crucificação. Jesus não só existiu, mas existe informação fora da Bíblia que menciona a crucificação de Jesus. E também menciona explicitamente a crença na ressurreição, para mostrar que isso... Porque qual era a acusação dos que tentavam fazer pouco do Evangelho? Dizer que essas coisas apareceram depois e foram inventadas. Esses dias alguém me mandou uma mensagenzinha no Facebook dizendo: uma pessoa me disse aqui que o cristianismo, o Novo Testamento, foi todo inventado por Constantino, no século IV, e que ele é que mandou escrever o Novo Testamento e inventou as histórias. Isso não faz sentido, porque você tem documento muito antes, muito anterior a Constantino, que já menciona isso, e independente do Novo Testamento. O historiador Plínio relata a crença cristã na divindade de Jesus. Então não só existe um Jesus, existe um grupo que segue esse Jesus, e existe uma ideia de que ele é divino. Por isso que o Império Romano tem problema com ele. Luciano de Samota, que era uma pessoa que detestava a fé, ele era opositor,
ele vai afirmar a crucificação de Jesus. Quer ver? Vamos ver? Flávio Joséfo, que viveu do ano 37 ao ano 97, que foi esse historiador judeu conhecido, muito leal aos romanos, ele escreveu o seguinte: havia um sábio chamado Jesus, seu comportamento era bom, e sabe-se que ele era uma pessoa de virtudes. Muitos dentre os judeus de outras nações tornaram-se seus discípulos. E que Joséfo afirma, Pilatos o condenou à crucificação e à morte. E aqueles que haviam sido seus discípulos não deixaram de segui-lo. Eles relataram que ele lhes havia aparecido 3 dias depois da crucificação e que estava vivo. Talvez ele fosse o Messias sobre o qual os profetas relatavam maravilhas. Palavras de Flávio Joséfo, que não é seguidor de Jesus. Plínio, historiador Plínio, um pouquinho depois. Nós temos a época de Nero, né, que acontece as cartas de Paulo, perseguição, e mais adiante nós vamos ter, na época do apóstolo João, o imperador Domiciano, que foi imperador do ano 81 ao ano 96. Depois de Domiciano, nós vamos ter a época de Trajano, que vai ser imperador até 117. Depois vem Adriano. Olha o que está escrito aí no finzinho do 1º século, começo do 2º. Os primeiros cristãos, vai dizer Plínio escrevendo para o imperador, tinham o costume de se reunir antes do amanhecer num certo dia, quando então cantavam de modo responsivo versos de um hino a Cristo, tratando-o como Deus, e prometiam solenemente uns aos outros não cometerem maldade alguma, não defraudar, não roubar, não adulterar, nunca mentir, e a não negar a fé quando fossem instados a fazê-lo. Outro documento importante onde ele fala dos seguidores e menciona que existe um tal Cristo. E no século II, um autor grego, anticristão, chamado Luciano de Samota, ele vai dizer aí, os cristãos, como sabes, adoram um homem até hoje. O personagem distinto que introduziu seus rituais insólitos e foi crucificado por isso. O cara detesta o cristianismo. E ele vai dizer, teve um sujeito que inventou essas coisas, e tem os rituais, e os caras adoram ele. Os cristãos são todos irmãos desde o momento que se convertem, e negam os deuses da Grécia, e adoram o sábio crucificado, e vivem segundo suas leis. Quer dizer, isso aí é no 2º século, e é um documento. Quem já conversou com gente que afirmou, que diz que não tem nada sobre Jesus, levanta a mão. Que tudo isso, tá vendo? Você tem o documento, tem que estar escrito. É uma fonte disponível para todo mundo. Isso não é assim. E aí, esses documentos são importantes porque são documentos que estão preservados na história. Agora, recentemente, a galera que levanta a poeira, os nossos amigos da arqueologia, o que é que eles trouxeram de coisas interessantes para a gente? Primeiro, aquilo que era questionado no passado, será que existe mesmo um Pôncio Pilatos? Ou foi um nome inventado para dizer que era um romano? Foi confirmada a existência do procurador romano Pôncio Pilatos na época, que é citado em Mateus, protagonista na sentença de Jesus. Inclusive, eu já acompanhei esses documentários céticos, né? Os de hoje já pegam mais leve e falam, não, hoje ninguém questiona que tenha havido, a questão é outra, eles já estão botando um pouco de açúcar no café, assim, porque do jeito que estava, ninguém bebia mais, né? Depois, encontrado, olha que coisa interessante, isso aqui de arrepiar. Quando a gente leva os grupos para Israel, uma das coisas mais fortes de ser vista. Encontraram, sabe o quê? A caixa de ossos do sumo sacerdote Caifás. Acharam agora, faz pouco tempo, tem uma questão de uns 20 anos, encontrado o ossuário do sumo sacerdote Caifás, que acusou Jesus de blasfemo no aprisionamento. Eles acharam, né, porque o pessoal fazia o seguinte, eles enterravam o cara, e aí, se a pessoa era importante, era colocada num caixão de pedra chamado sarcófago. Sarx, carne, fagos, que come carne. Aí, depois de um tempo, ficava só os ossos. Aí eles retiravam os ossos e colocavam os ossos numa caixa. E se o sujeito era importante, a caixa era toda cheia de coisa, e dizia, esses são os ossos do fulano de tal. Acharam a caixa com os ossos de Caifás.
Caifás é personagem histórico. O decreto de Nazaré, da época do imperador Cláudio, que antecede Nero e vem, né, aí depois da época de Tibério, condenava à morte quem violasse sepulturas. É provável que o decreto visasse combater a doutrina cristã da ressurreição. A fé na ressurreição já era uma realidade. Essa ideia de que as pessoas estivessem ali violando sepulturas, e começou a haver uma preocupação muito grande, porque o impacto da ressurreição. O corpo de um homem crucificado pelos romanos foi encontrado em 1968. Quer dizer, a crucificação, não, o texto fala isso. Não, isso é um método usado pelos romanos, que está registrado, que está confirmado e que agora está arqueologicamente definido. Aí, para saber onde que crucificava exatamente, onde é que era o prego, tudo isso é muito mais fácil. Foi achado num lugar chamado Givat Mivtah, com detalhes condizentes com as descrições da crucificação de Jesus. A gente vai ver isso de perto quando a gente for estudar o Novo Testamento. O que acontece? Jesus, portanto, é absolutamente confirmado como grande referência histórica. O Jesus que nós cremos e temos certeza da sua ressurreição para a nossa salvação, amém? Esse Jesus hoje a gente tem condição de avaliá-lo do ponto de vista histórico e arqueológico de maneira muito particular. E eu queria fazer uma referência que o impacto de Jesus, especialmente nos últimos anos, tem sido tão interessante que isso tem atingido até mesmo os judeus. Dá uma olhada, né, no impacto. A gente fala tão mal dos nossos dias, né? Fala que a vida está difícil, que a coisa está piorando, mas vocês não imaginam. Nunca a fé cristã cresceu e foi tão vitoriosa como nos últimos 60, 70 anos no mundo. Especialmente na Ásia. Especialmente em lugares onde isso não era comum. Se calcula que só na China deve ter de 100 a 150 milhões de cristãos hoje. Mas também na China qualquer 5 milhões é a turma que se encontra no final de semana para tomar café, tomar um chazinho junto, né? O Rabbi Kaufmann Köhler diz que nenhum sistema ético-religioso, por mais amplo e puro que seja, poderia igualar a eficiência que esta grande personalidade fez, ficando como nenhum outro a meio caminho entre o céu e a terra. Igualmente perto de Deus e do homem. Yeshua, o auxiliar do pobre, o amigo do pecador, irmão companheiro de cada sofredor, o consolador de todos sobrecarregados pela tristeza, o curador do doente, o levantador do caído, o amigo do homem, o redentor da mulher, ganhou o coração da humanidade pela tempestade. Yeshua, mais manso dos homens, mais desprezado dos judeus, montou no trono do mundo para ser o grande rei da terra. Rabbi Kaufmann Köhler, presidente do Hebrew Union College, para mostrar que o Jesus, que a história está começando a descobrir mais de perto, que a arqueologia está vendo mais, esse Jesus é o profeta, esse Jesus é o Messias, ele é o rei, a gente sabe disso agora através da Escritura, o que a Bíblia diz, com seus documentos muito bem preservados. Ele é o Salvador, e como disse o soldado romano, na hora especial da crucificação, esse homem só pode ser o Filho de Deus. Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe o nosso coração nessa manhã. Amém? Amém.